Nunca vou esquecer o dia em que tudo desmoronou. Começou como uma terça-feira qualquer, e mais do trabalho, o Lucas fingindo que fazia dever de casa. O cheiro de café fresco vindo da cozinha. Nada parecia fora do lugar, nenhum sinal. Se eu tivesse percebido qualquer pista, por menor que fosse, talvez eu tivesse feito algo. Ou talvez não. Tem coisas que a gente simplesmente não consegue impedir. Eu estava no sofá, organizando as contas no notebook, quando apareceu uma notificação. Seu saldo caiu abaixo do limite mínimo. Aquilo não fazia sentido. O fundo da faculdade deveria estar intacto. A Camila e eu economizamos por 8 anos. Era o dinheiro para o futuro do Lucas. Aquela conta era sagrada. A gente nem falava mais sobre isso. Já era algo implícito. Ou pelo menos eu achava que era. Acessei o aplicativo do banco achando que era algum erro. Banco dá às vezes, né? Mas não. O que vi foi como levar um soco no estômago. A conta não estava baixa. Estava zerada. Nem um centavo. Sem histórico de movimentação. Nada. Fiquei encarando a tela, tentando acreditar que era um engano. Mas não era. Camila, chamei, com a voz trêmula. Nada. Camila. Mais alto dessa vez. Silêncio. Ela não estava em casa. E, ultimamente, ela andava, estranha, mais distante, se arrumando demais só para ir até a padaria, evitando responder minhas perguntas. Achei que era stress. Nunca imaginei isso. Peguei o celular e liguei. Caixa postal direto. Tentei de novo, mesma coisa. Meu coração disparava como tambor. O Lucas entrou na sala comendo uma maçã, como se tudo estivesse normal. Cadê sua mãe? Perguntei tentando parecer calmo. Ele deu de ombros. Disse que precisava sair. Aquela palavra, sair, bateu forte. Minhas mãos tremiam quando abri o aplicativo do nosso cartão de crédito conjunto. Eu não queria olhar, mas precisava. E lá estava, uma compra atrás da outra. Passagens de avião, hotéis de luxo, jantares caros. A Camila estava curtindo a vida em algum canto do país, gastando o dinheiro que era do Lucas. Eu não queria que ele me visse desmoronar, mas por dentro eu estava em pedaços. Como ela teve coragem. Tirar do nosso filho só para fugir. Sim, a gente brigava. Não era tudo perfeito, mas isso era mais do que traição. O Lucas deve ter notado algo no meu rosto, porque veio até mim e colocou a mãozinha no meu ombro. Tá tudo bem, pai, disse com a maior calma. Eu consertei tudo. Na hora, achei que ele só queria me animar. Criança vê o mundo em preto e branco, heróis, vilões, soluções simples. Achei fofo, mas tinha algo na voz dele, algo que não batia, como se ele soubesse mais do que dizia. Eu não tive forças para perguntar, só conseguia pensar na Camila. Tentei ligar de novo, nada. Mais tarde, fui até o quarto. A mala dela tinha sumido. Foi aí que a ficha caiu de vez. Ela não ia voltar. Tinha esvaziado a conta, feito as malas e ido embora. Deixou a mim. Deixou o Lucas. A raiva veio em ondas. E não era só dela. Era de mim também. Como eu não percebi. Cada mentira, cada gasto no cartão, passando na minha cabeça como um filme ruim. O Lucas quase não falou o resto da noite. Só me olhava com aquele olhar calmo. Quando foi dormir, eu fiquei no escuro, tentando entender, buscando sinais no passado. Mas não havia respostas. Só um vazio onde antes havia confiança. Queria poder dizer que encontrei força naquela noite. Um momento de clareza. Mas tudo que vi foi a verdade nua e crua. A mulher que eu amava escolheu a si mesma. E não a gente. E quando alguém faz isso, não tem volta. O que eu não sabia era que o Lucas já estava tentando consertar as coisas, de um jeito que eu nunca teria imaginado. Os dias depois que a Camila saiu foram um borrão. Eu não vivia, só existia, com raiva, de coração partido. Mas o Lucas, ele parecia intacto. Acordava para ir para a escola, fazia o dever, brincava com Lego, como se nada tivesse mudado. No começo achei que ele estava em choque. Criança lida com trauma de um jeito diferente. Mas não, ele não estava fugindo da dor. Estava fazendo algo a respeito. Começou de forma discreta. Eu o pegava mexendo no tablet, concentrado, sobrancelhas franzidas. Quando eu entrava, ele desligava a tela rapidinho. Só tarefa, pai. Não liguei muito. Ele sempre curtiu tecnologia, programação, jogos, essas coisas. Mas aí começaram os sussurros ao telefone. Uma noite, peguei ele na cozinha, cochichando com alguém no celular. Tá falando com quem? Perguntei. Ele levou um susto, como se tivesse sido pego roubando biscoito. Com ninguém, respondeu rápido, enfiando o celular no bolso e saindo correndo. Deixei para lá. Talvez fosse um amigo, ou a psicóloga da escola. Cada um lida do seu jeito, né? Depois disso, ele começou a passar horas na garagem, mexendo com ferramentas e fios. Achei que fosse mais um dos projetinhos dele. O Lucas sempre gostou de inventar coisas, robôs, aviõezinhos, engenhocas. Era o passatempo dele. Mas uma noite, a curiosidade falou mais alto. Fui até lá ver, e o que encontrei me paralisou. A parede estava coberta de anotações num quadro branco, diagramas, fórmulas, esquemas, parecia cena de filme de espião. A tela do notebook cheia de códigos passando sem parar, como num filme de hacker. O Lucas estava numa bancada, soldando algo que parecia um grampo de escuta. Quando me viu, se jogou na frente do quadro para esconder tudo com o próprio corpo. O que é isso tudo? Perguntei, sem entender nada. Nada, pai. É só um projeto da escola, disse rápido demais, defensivo demais. Levantei uma sobrancelha. Projeto da escola, desde quando o quarto ano pede equipamento de espionagem. Ele ficou vermelho.
Por um instante, achei que ia contar, mas murmurou, você não entenderia, guardou as coisas e voltou para dentro. Fiquei ali parado, encarando o quadro, tentando entender. Fosse o que fosse, não era dever de casa. E também não era brincadeira. Nos dias seguintes, as coisas só ficaram mais estranhas. O Lucas começou a fazer perguntas muito específicas sobre a Camila. Ela tinha outras contas em banco. Eu sabia as senhas dela. Alguma vez ela comentou sobre dinheiro no exterior. No começo, achei que ele estava só sendo curioso, mas depois percebi, ele estava juntando informações. Porque você quer saber tudo isso? Perguntei uma noite. O Lucas nem levantou os olhos. Por nada. Só curiosidade. Lucas. Falei num tom mais firme. Isso não é normal. Se tem alguma coisa te incomodando, fala comigo. Finalmente, ele olhou para mim, o rosto impassível. Eu já falei, pai, tu consertando tudo. Você vai ver. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. Consertando tudo. O que diabos isso queria dizer? Pensei em pressionar, insistir, mas algo me segurou. Talvez fosse só cansaço. Ou talvez, bem lá no fundo, eu realmente acreditasse nele. Acreditasse que ele sabia o que estava fazendo. Na manhã seguinte, entrei na cozinha e vi o Lucas concentrado no notebook. Nem me notou. Os dedos voando no teclado, como se estivesse em uma missão. Fiquei parado, observando. Lucas, chamei baixinho. Ele parou. Oi, pai. Quis perguntar o que ele estava fazendo, o que era tudo aquilo. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, só falei. O café da manhã está pronto, e saí de lá. Hoje, olhando para trás, sei que deveria ter insistido. Feito mais perguntas. Mas parte de mim não queria saber. Tinha medo do que podia descobrir. Nos dias seguintes, ele ficou ainda mais reservado. Parou de deixar o tablet largado pela casa. Começou a trancar a garagem. Cobria o quadro branco sempre que não estava usando. E justo quando eu estava começando a me convencer de que aquilo tudo era só uma fase inofensiva, a Camila ligou. Era fim de tarde. Eu estava na pia da cozinha, olhando pela janela, tentando não desmoronar. O Lucas estava na sala, vidrado no tablet como sempre. Meu celular tocou. Olhei a tela e congelei. Camila. Meu primeiro instinto foi deixar tocar. Deixar cair na caixa postal. O que ela podia querer agora? Mas, contra todo bom senso, atendi. O que você quer? Disparei. Rafael? Ela chorava. Pelo amor de Deus, Rafael, você precisa me ajudar. Ajudar? Ela só podia estar brincando. Senti o sangue ferver. Ajudar você? Falei. Você esvaziou o fundo da faculdade do nosso filho e fugiu com outro. Porque eu ajudaria você. Por favor, só escuta. Ela implorou. Algo deu errado. Tudo deu errado. Apoiei a mão na pia para não cair. Do que você está falando? É o Bruno? Ela disse, quase desabando. Ele sumiu. Desapareceu. Todas as contas dele foram congeladas. E as minhas também. Não consigo acessar nada. A polícia está atrás de mim, Rafael. Eu não sei o que fazer. As palavras dela bateram forte, mas não com pena. O que senti foi mais frio. Satisfação. Ela estava provando do próprio veneno. Quis perguntar como era, estar sozinha, sem grana, sem saída. Mas deixei ela continuar. Tu presa em Manaus, sem documentos, sem nada. O Bruno disse que estava com tudo sob controle. Agora ele simplesmente sumiu. Gente boa, hein? Falei, sem conseguir segurar o sarcasmo. Ela não reagiu. Estava em pânico demais para se importar. Eu juro, eu não queria que isso acontecesse. Você só o quê? Cortei. Roubou do próprio filho. Abandonou sua família. Por causa de um cara que claramente não ligava para você. Silêncio. Só a respiração dela, trêmula. Eu cometi um erro, ela sussurrou. Um erro? Ri, amargo. Não, Camila. Isso não foi um erro. Foi uma escolha. Uma escolha egoísta, cruel. E agora você está lidando com as consequências. Rafael, por favor. Ela disse mais uma vez, quase implorando. Eu não tenho nada. Não sei o que fazer. Eu preciso de você. Abri a boca para responder, mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, o Lucas entrou na cozinha, segurando o tablet. Quem está no telefone? Perguntou, como se fosse só mais um dia comum. Cobri o microfone. É sua mãe. O rosto dele ficou sério por um segundo, mas logo ele deu aquele mesmo sorriso calmo e estranho. Coloca no viva voz, ele disse. Lucas, confia em mim, pai. Coloca no viva voz. Tinha algo na voz dele que me fez parar. Não era um pedido, era uma ordem. Firme, como se ele soubesse que eu ia obedecer. E, por motivos que até hoje não sei explicar, eu obedeci. Toquei no botão e coloquei o celular no balcão. Camila, falei, com frieza. Você está no viva voz. O Lucas está aqui. Ouvi um suspiro agudo do outro lado da linha. Lucas, ela disse, de repente mais doce. Querido, é a mamãe, poupa o teatro. O Lucas cortou. A voz dele era reta, sem emoção. Não quero ouvir. Lucas, por favor, ela implorou. Eu sei que te magoei. Eu cometi um erro, você não errou. Ele interrompeu de novo. Você traiu a gente. Roubou o meu futuro. E agora quer ajuda. Patético. Eu olhava para ele, sem acreditar. Aquilo não soava como um garoto de 14 anos. A voz tinha peso, maturidade, como alguém que já tinha passado por muita coisa. Lucas, ela sussurrou. Eu sou sua mãe. Eu te amo. Não, não ama? Ele disse com a maior naturalidade. Se amasse, não teria ido embora. Não teria roubado de mim. Você escolheu o Bruno. Agora aguenta as consequências. Não sinto pena. Você mereceu. Lucas, por favor, ela chorava.
Eu tô implorando. Aí ele sorriu, mas não foi um sorriso doce, foi calmo, calculado, e me arrepiou até os ossos. Fica tranquila, mãe, ele disse. Eu já te ajudei. O quê? Ela perguntou, confusa. A voz dele tinha uma alegria estranha, distorcida. Digamos que, o Bruno não vai mais machucar ninguém. E você também não. E a ligação caiu. Fiquei ali parado, olhando para o meu filho, coração disparado. O que você fez? O Lucas levantou os olhos para mim, calmo como sempre, orgulhoso. Eu te disse, pai, falou. Eu consertei tudo. Quando ele disse isso, eu não sabia o que sentir. Parte de mim estava orgulhosa. O resto, aterrorizada. Ele ficou ali, como se nada tivesse acontecido. Aquela calma estranha no rosto me embrulhava o estômago. O que ele tinha feito? Ele era só um menino, não era? Lucas, chamei, com a voz tremendo. O que você quis dizer? O que você fez de verdade? Ele deu de ombros, como se fosse algo banal. Como eu disse, a mamãe e o Bruno não podem mais mexer com a gente. Meu estômago revirou. Lucas, isso não é brincadeira. É sério. Você precisa me contar o que fez. Ele suspirou, como se eu estivesse atrapalhando o tempo dele, e fez um sinal para eu segui-lo. Tá bom, eu te mostro. Sentamos no sofá e ele abriu o tablet. A tela acendeu, gráficos, extratos bancários, códigos. Meu coração disparou. Ele começou a explicar, tranquilo, como se estivesse apresentando um trabalho na escola. Lembra quando a mamãe pegou o dinheiro da faculdade? Assenti devagar. Então, eu pensei, se ela conseguiu pegar, eu também posso pegar de volta. Ele abriu o histórico de transações. Lá estava, R-cifrão 350.000 asterisco de volta na conta. Mas não estava parado. O dinheiro tinha sido dividido, transferido, reinvestido de maneiras que eu nem entendia. Asterisco nota, valor ajustado para real com base em um contexto brasileiro, equivalente ao original em dólar, cerca de 70 mil dólares. Como você fez isso? Perguntei. Fácil, ele respondeu. Ela não protegia as senhas. Entrei no celular dela, achei os logins e usei para acessar as contas dela. As do Bruno também. Ele era ainda mais descuidado. Quando consegui acesso, movi tudo de volta. Isso é ilegal. Lucas, falei, baixinho. Ele só deu de ombros. Roubar do próprio filho também é. Eu não sabia o que dizer. E ele ainda não tinha terminado. O Bruno tinha várias contas falsas. Estava enganando gente fazia anos, empresas de fachada, investimentos fantasmas. Eu rastreei tudo, juntei as provas e mandei para a polícia. Você, denunciou ele? Perguntei, atonito. E fiz questão de incluir a mamãe também, disse, com aquele sorriso inquietante. Ela gastou o dinheiro com ele. Isso já torna ela cúmplice. Agora a polícia está de olho nela também. Lucas, você tem ideia do que isso significa? Minha voz se elevou. Não é só sobre dinheiro. Você envolveu sua mãe em algo sério. Ela se envolveu sozinha, ele rebateu. Ela escolheu o Bruno, não a gente. Porque eu deveria me importar com o que acontece com ela. Eu não conseguia argumentar, porque, lá no fundo, ele tinha razão. A Camila nos traiu, mas ouvir isso assim, tão frio, quebrou algo dentro de mim. E o Bruno? Perguntei com cuidado. O que você quis dizer com, ele não vai estar mais por aí? O Lucas sorriu de novo. Relaxa. Ele não morreu. Só ficou sem dinheiro. Fiz questão de congelar todas as contas dele. Sem grana, sem fuga. Quando a polícia pegar, ele já era. A forma como ele falava, tão casual, como se tivesse terminado um dever de casa, me dava arrepios. Lucas, falei, porque você não veio falar comigo antes. Porque não deixou que eu resolvesse. Ele me olhou, o rosto suavizando um pouco. Porque eu sabia que você não ia fazer nada. Você ia aliviar para ela. Você é bom, pai. Bom demais. Alguém tinha que agir. Alguém precisava proteger a gente. Foi como se o mundo tivesse saído do eixo. Meu filho, o mesmo que eu colocava na cama contando histórias, tinha tomado as rédeas. E fez tudo com mais habilidade e estratégia do que muitos adultos. Eu não sabia se devia me orgulhar, ou ficar apavorado. Lucas, falei, depois de um longo silêncio. Não sei se esse é o jeito certo de lidar com isso, falei, embora não soubesse se estava falando com ele ou comigo mesmo. Lucas inclinou levemente a cabeça, ainda calmo. Talvez não, mas funcionou. Me recostei no sofá, passando a mão pelos cabelos, completamente perdido. Meu filho tinha feito o que eu não consegui. Pegou uma situação em ruínas e virou de cabeça para baixo. Mas a que custo? Ele fechou o tablet e me encarou, ainda com aquela confiança desconcertante. Não se preocupa, pai. Agora vai ficar tudo bem. Mas, olhando para ele, eu não acreditava nisso. Não de verdade. Naquela noite, mal dormi. Fiquei repassando tudo na cabeça, de novo e de novo. Meu filho de 14 anos tinha derrubado 2 adultos, e nem piscou. O pior, ele não parecia sentir absolutamente nada. Prometi a mim mesmo que falaria com ele de manhã, mas a vida tinha outros planos. O telefone tocou. Camila. Tudo dentro de mim queria ignorar, mas uma parte torta queria ouvir a voz dela. Queria escutar o arrependimento. Então atendi. O quê? Disparei, sem esconder a raiva. Rafael, por favor. Ela chorava. Eu preciso da sua ajuda. Tu implorando. A voz dela não tinha nada a ver com antes. A mulher confiante que tinha nos deixado tinha sumido. O que restava era desespero. Uma voz rachada. Você tem muita cara de pau de me ligar, respondi, frio como gelo. Só me escuta, por favor, ela disse apressada. A polícia está atrás de mim. Congelaram todas as minhas contas. O Bruno sumiu. Não sei onde ele está. Tu sem dinheiro, sem ninguém.
E a culpa é de quem? Devolvi. Eu sei que estraguei tudo, ela chorava. Sei que machuquei você. Machuquei o Lucas. Mas eu não mereço isso. Não mereço ficar sem nada. Soltei uma risada amarga. Você esvaziou o fundo da faculdade do nosso filho e fugiu com um golpista. E agora quer piedade. Eu não achei que ia dar tão errado assim, ela sussurrou. Não. Você simplesmente não pensou. Ficou tão presa na sua fantasia que nem ligou para o que deixou para trás. Ela desabou. Chorava alto, feio. Rafael, eu te implorando. Me ajuda a sair dessa. Eu não tenho mais ninguém. Cerrei o maxilar. Não tem mais ninguém, falei. Você jogou a gente fora. E agora quer bancar a vítima. Por favor, ela implorava. Você podia falar com a polícia. Dizer que foi tudo culpa do Bruno. Que ele me enganou. Ah, claro, ironizei. Porque te proteger deu super certo da última vez. Não, Camila. Acabou. Rafael, por favor, ela gritou. Se não por mim, faz isso pelo Lucas. Aí foi demais. Nem ouso usar o nome dele, rosnei. Você não tem mais o direito de se dizer mãe. Você fez sua escolha, e não foi a gente. Me desculpa, ela chorava. Eu não queria que terminasse assim. Eu só queria ser feliz. Feliz, repeti. Você achou que roubar do seu filho e fugir com um picareta ia te trazer felicidade. Pois parabéns. Conseguiu o que queria. Agora aguenta. Silêncio. Depois, uma voz pequena e trêmula. É isso mesmo. Vai-me deixar assim. A ironia quase me fez rir. Você nos deixou primeiro, falei. E não, eu não te deixando. Só não vou te salvar. Desliguei antes que ela dissesse mais alguma coisa. Quando me virei, o Lucas estava na porta, com o tablet na mão, observando. Você não passou a mão na cabeça dela, né? Ele perguntou. Não, respondi. Não passei. Ele assentiu. Bom, ela não merece. Quis dizer a ele que não era tão simples. Que as pessoas erram. Que talvez, lá no fundo, eu ainda sentisse alguma coisa por ela. Mas aí olhei nos olhos dele aquele olhar duro. E percebi que ele não entenderia. Ou pior, talvez entendesse. Lucas, falei devagar, o que você fez, o que está fazendo, não é normal. Criança não devia pensar assim. Eu não sou uma criança normal, ele respondeu, sem pestanejar. E ele tinha razão. Eu não soube o que dizer. A verdade sobre gente como o Bruno é que eles não somem em silêncio. Quando se vêem encurralados, eles atacam. Arrastam todo mundo junto. E foi exatamente isso que aconteceu. A ligação veio do nada. Não era da Camila. Eu já tinha bloqueado. Era um número desconhecido. Quase ignorei. Mas algo me dizia para atender. Talvez uma esperança de que a polícia tivesse pego o Bruno. Rafael, rosnou uma voz do outro lado. Grave. Cheia de veneno. Você se acha bem esperto, né? Senti o sangue gelar. Bruno, falei, seco. Não era para você estar se escondendo. Ele soltou uma risada seca, amarga. Ah, eu tô me escondendo. Graças a você, e ao seu molequinho. Vocês acham que podem me destruir e sair impunes. Olhei para a sala. O Lucas estava no chão, montando um carrinho de brinquedo como se nada tivesse acontecido. Por um segundo, pensei em fingir que não sabia do que ele estava falando. Mas qual o sentido? O Bruno já sabia. Você só recebeu o que merecia, falei, tentando manter a calma. Você roubou da minha família. Achou mesmo que ia sair por cima. Você não tem ideia com quem está mexendo, ele rosnou. Acha que isso acabou? Nem começou. Suspirei, já cansado das ameaças. Vai fazer o quê, Bruno? Você está falido, fugindo. Já era. Talvez, disse ele, agora num tom frio. Frio demais. Mas eu não vou cair sozinho. Eu sei onde você mora, Rafael. Sei onde seu filho estuda. Você acha que pode me ferrar e sair andando? Meu sangue congelou. Ele não estava bufando. O Bruno era mentiroso e ladrão, mas não do tipo que faz ameaças à toa. Fica longe do meu filho, falei, tentando soar firme, apesar da voz tremendo. Ou o quê? Ele zombou. Vai mandar seu mini hacker atrás de mim de novo. Vamos ver até onde ele está disposto a ir. Desliguei sem responder. Coloquei o celular na bancada, as mãos tremendo. Fiquei ali parado, olhando para o nada. Quem era? O Lucas perguntou atrás de mim, calmo como sempre. Me virei. O Bruno. Ele sabe o que você fez. Está nos ameaçando. O Lucas nem piscou. Deixa ele tentar. A voz dele era tão fria, tão segura, que me arrepiou. Lucas, isso não é brincadeira, falei, me agachando para ficar na altura dele, ele é perigoso. A gente precisa chamar a polícia. Não, ele respondeu rápido. Eles só agem quando já é tarde, mas eu posso parar ele. Lucas, pai, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Queria argumentar, dizer que isso não era responsabilidade dele. Mas aqueles olhos, ele já tinha decidido. Nada do que eu dissesse mudaria isso. Naquela noite, ele se trancou na garagem de novo. Eu não o impedi. Só fiquei andando de um lado para o outro na sala, com o coração acelerado, a voz do Bruno ecoando na minha cabeça. Cada barulho do lado de fora me fazia pular. Cada sombra parecia uma ameaça. Passava da meia-noite quando o Lucas voltou para dentro. Ele parecia cansado, mas satisfeito. Um leve sorriso no rosto. Terminei, disse ele. Engoli em seco. Terminou o quê? Ele me entregou o tablet, e no instante em que vi a tela, o estômago despencou. Ele tinha rastreado o Bruno. Usou um esquema de GPS falso, sei lá como. Invadiu o celular descartável dele, gravou todas as mensagens ameaçadoras. Depois reuniu tudo e mandou, anonimamente, para as autoridades. Lucas, minha voz falhou. Você tem ideia do que acabou de fazer? Eu para ele, respondeu, como se fosse óbvio. Agora ele não pode mais nos machucar. Eu queria acreditar nisso. Deus, como eu queria.
Queria crer que Bruno seria preso e tudo ia acabar, mas, lá no fundo, eu sabia que não era assim. Gente como Bruno não desaparece em silêncio. Na manhã seguinte, encontrei um tijolo no meio da sala. Tinha vindo pela janela da frente, vidro espalhado para todo lado. Preso ao tijolo, um bilhete rabiscado, com letras tortas e raivosas. Isso ainda não acabou. Foi o Lucas quem viu primeiro. Pegou o bilhete, leu, amassou e jogou fora, sem dizer uma palavra. Lucas, falei, tentando manter a voz firme. Talvez a gente devesse ir embora, só por um tempo, para algum lugar seguro. Ele me olhou, calmo como sempre. A gente não precisa fugir, pai. Eu ainda tenho uma última jogada. Meu coração falhou uma batida. O que você quer dizer com última jogada? Ele deu um sorrisinho, frio, inquietante, como se já soubesse exatamente como tudo ia terminar. Você vai ver, disse. E o jeito como ele falou, me arrepiou. Como se isso fosse só um jogo. Um jogo que ele estava determinado a vencer. Mas para mim, era real. Era eu quem varria os cacos de vidro, imaginando que o Bruno podia jogar da próxima vez. Os 2 dias seguintes foram silenciosos, mas o ar estava pesado, denso de tensão. O Lucas manteve a rotina, escola, almoço, mexer nas invenções. Por fora, era só um menino, mas por dentro, algo estava fervendo. E eu não tive coragem de perguntar. Aí aconteceu. Final de tarde. A campainha tocou. Meu estômago afundou. Ninguém aparecia desde o tijolo. Eu não esperava visita. O Lucas levantou os olhos do tablet, expressão indecifrável. Não atende, falei baixinho. Ele não respondeu. Só levantou, foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Sem hesitar, destrancou e abriu. Era o Bruno. Não parecia em nada com as fotos que a Camila tinha mostrado. O golpista convencido tinha sumido. O que estava ali era um homem à beira do colapso. Olhos vermelhos, cabelo desgrenhado, fúria escorrendo por cada gesto. Onde ele está? Rosnou, entrando como se fosse dono da casa. Me coloquei entre os dois, o coração batendo no pescoço. Você precisa sair, agora. Bruno fez pouco caso. Só depois que seu pirralho me explicar como destruiu minha vida. Para meu horror, o Lucas deu um passo à frente, calmo, controlado, braços cruzados. Você fez isso sozinho? Respondeu, com frieza. O maxilar do Bruno travou. Escuta aqui, você está falido? O Lucas interrompeu. Procurado em 3 estados. E agora vem ameaçar a gente. Grande ideia. Estendi a mão para puxar o Lucas para trás, mas ele me afastou com um gesto. Lucas, sussurrei. Mas ele não parou. Deu mais um passo, voz firme, gélida. Você não devia ter vindo aqui. Só piorou tudo para você. Bruno deu uma risada feia. Pior, garoto, eu não tenho mais nada a perder. O Lucas inclinou a cabeça e sorriu. Aquele sorriso perturbador. É aí que você se engana. Então ele tirou do bolso um dispositivo pequeno que eu nunca tinha visto. E naquele instante, eu entendi. O Lucas tinha-se preparado para isso também. Ele apertou um botão, e logo o celular do Bruno vibrou no bolso. Bruno franziu a testa, tirou o aparelho e viu a tela se encher de arquivos. O que diabos é isso? Gritou. Provas, respondeu o Lucas, com a mesma calma de sempre. Os olhos do Bruno passaram do espanto para o pânico em segundos. Toda a mensagem, toda a ligação, toda a ameaça. Tá tudo aí. E agora, tá com as autoridades também. O rosto do Bruno ficou vermelho. Você tá blefando, rosnou. O Lucas inclinou a cabeça. Tu mesmo. Foi aí que caiu a ficha. O Lucas não tinha só juntado provas. Ele armou uma armadilha. O celular do Bruno não estava apenas recebendo arquivos, estava transmitindo tudo ao vivo para a polícia. O Lucas usou as próprias ameaças do Bruno contra ele. O Bruno avançou, com ódio nos olhos. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvimos sirenes. O Lucas nem piscou. Isso é para você. O Bruno parou. Virou-se para a janela, e lá estavam elas. Luzes vermelhas e azuis refletindo na sala. Ele olhou para o Lucas de novo, pânico e raiva embaralhados no rosto. Isso não acabou, cuspiu. Acabou sim, respondeu o Lucas, seco e definitivo. A porta se escancarou. Os policiais entraram armados. Bruno não resistiu. Sabia que era o fim. Foi algemado e levado sem dizer uma palavra. E eu fiquei ali, parado, como se nem estivesse no próprio corpo. O Lucas se virou para mim, com o rosto neutro. Eu disse que tinha mais uma jogada. Lucas, minha voz saiu fraca. Você tem ideia do perigo que foi isso? Ele podia ter machucado você, agente, mas não machucou, respondeu ele, calmo. E agora não pode mais. Quis gritar, quis sacudir ele, mas não encontrei palavras. Meu filho derrotou um adulto, e fez parecer fácil. Ele me olhou, cansado, mas firme. Acabou agora, pai. A gente está seguro. Mas enquanto via a viatura se afastar, eu não conseguia me convencer. Nada naquilo parecia seguro. A casa ficou silenciosa depois disso. O caos tinha ido embora, mas o que restou não foi paz. Foi peso. Como se algo ainda estivesse por vir. Disse a mim mesmo que tinha acabado. Que o Bruno tinha ido embora. O Lucas voltou à rotina. E eu tentei segurar o pouco que ainda tínhamos. Então, a Camila ligou. Reconheci o número na hora. Outro telefone, claro. Eu tinha bloqueado o anterior. Pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Atendi. O que foi agora, Camila? Perguntei, gelado. A voz dela mal saía, rouca, como se não dormisse há dias. Rafael? Nem começa, cortei. Se você quer perdão ou dinheiro, esquece. Eu não quero nada, ela disse, baixinho. Na verdade, nem sei o que eu quero. Aquilo me parou. Pela primeira vez, ela não soava convencida. Ela soava, vazia.
Então por que ligou? Perguntei, direto. Eu tô encrencada. De verdade, não me diga. A polícia tá investigando, ela disse. Acham que eu fazia parte dos golpes do Bruno. E não fazia. Silêncio. No começo, não. Mas quando percebi, já estava envolvida. Agora tá tudo congelado. Eu não tenho nada, Rafael. Somos dois, falei, amargo. Ou esqueceu que esvaziou o fundo da faculdade do nosso filho. Fui idiota, ela disse, com a voz falhando. Achei que o Bruno me amava. Achei que ia cuidar de mim. Soltei uma risada fria. E como foi isso? Ela ficou muda. Porque você ligou de verdade? Camila? Perguntei, um pouco mais calmo, mas ainda firme. Porque vocês são tudo o que me resta, ela sussurrou. Você e o Lucas. As palavras bateram como um tapa, não porque doeram, mas pelo quanto estavam erradas. Você não tem agente, falei. Perdeu tudo no dia em que escolheu ele no lugar da sua família. Rafael, por favor, ela implorou, com a voz embargada. Eu sei que errei, mas eu ainda sou mãe do Lucas. Eu só preciso de uma segunda chance. Segunda chance, repeti. Você roubou do próprio filho, abandonou a gente. E agora que seu conto de fadas desmoronou, quer voltar. Ela desabou em prantos. Mas eu não me mexi. Eu não tenho para onde ir, ela disse entre lágrimas. Não é problema meu, falei, gelado. E o Lucas? Ela perguntou, quase sem voz. Ele não merece ter a mãe na vida dele. O Lucas não precisa de você, respondi. Ele fez mais por nós nas últimas 2 semanas do que você fez a vida toda. E fez isso sem você. Silêncio. Depois, numa voz pequena e quebrada, então é isso. Você vai me virar as costas. Quase ri. Você virou as costas para a gente primeiro. Isso aqui é só consequência. Ela não respondeu. Só respiração pesada do outro lado. Depois, a ligação caiu. Quando me virei, o Lucas estava na porta, calmo como sempre. Era a mamãe, ele perguntou. Assenti. O que ela queria? Voltar. O Lucas nem piscou. Você disse a ela? Sim, falei. Disse. Ele fez um leva-ceno com a cabeça. Bom, disse. Ela não merece voltar. Quis dizer a ele que a vida nem sempre é preto no branco. Que o perdão importa. Que às vezes, para curar, a gente precisa deixar as pessoas entrarem de novo. Mas olhei para ele, tão calmo, tão firme, e as palavras travaram na garganta. Talvez ele tivesse razão. Talvez certas coisas sejam mesmo imperdoáveis. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ele fez. Cada passo, cada decisão. Meu filho de 14 anos desvendou um esquema criminoso, enfrentou 2 adultos e salvou a gente, sem hesitar. Foi incrível, e ao mesmo tempo, assustador. O Lucas não agia como uma criança. Não travou. Não entrou em pânico. Ele planejou. Executou. Era como se enxergasse o mundo como um tabuleiro de xadrez, e ele já soubesse o checkmate. O resto de nós só tentava acompanhar. E mesmo que tudo tenha funcionado, parecia frio. Uma noite, eu estava no sofá, encarando o papelão colado na janela quebrada. O Lucas entrou, com a mesma expressão serena de sempre, mas dessa vez, havia algo mais pesado nos olhos. Sentou-se ao meu lado. Pai, ele disse baixinho, você tá bravo comigo. Pisquei. Bravo. Por quê? Por tudo, respondeu. Por ter ido atrás da mamãe e do Bruno. Por ter escondido de você. Suspirei, esfregando o rosto. Eu não sabia o que responder. Lucas, falei com cuidado. O que você fez, nenhuma criança deveria ter que fazer isso. Na verdade, ninguém deveria. Mas eu fiz, ele disse, firme. E funcionou. Sim, funcionou. Mas essa não é a questão. Não é só sobre o resultado. É sobre o que isso faz com você. Ele franziu a testa. Como assim? Parei por um instante, tentando explicar algo que nem eu entendia direito. Você lidou com tudo como um adulto, talvez melhor que muitos adultos. Mas você ainda é uma criança. E crianças não deveriam carregar esse tipo de peso. O Lucas não se mexeu. Só ficou olhando para a frente. Eu fiz o que precisava ser feito, disse ele. Se eu não fizesse, quem teria parado eles? Quis dizer que devia ter sido eu, que proteger ele era o meu papel. Mas eu não fiz isso. Eu travei. Eu desmoronei. E ele assumiu. Lucas, falei, com a voz baixa, você é inteligente. Mais do que eu jamais fui. Mas você ainda é meu filho. E eu deveria te proteger. Não o contrário. Ele olhou para mim, procurando algo no meu rosto. E se você não conseguir? Perguntou, num tom quase sussurrado. E se tiver que ser eu? Eu não tinha resposta. Porque, lá no fundo, nós dois sabíamos. Ele já tinha feito isso. Ele nos protegeu. Mas o que isso custou para ele? Era isso que me assustava. As semanas passaram. A vida começou a se acalmar. Bruno estava preso. A Camila sumiu no próprio caos. Sem mais ameaças. Sem mais pânico. A casa voltou a ficar silenciosa. Mas não era paz. Era aquele tipo de silêncio frágil, como um intervalo entre 2 tempestades. Numa tarde, encontrei o Lucas na garagem, trabalhando em algo novo. Um drone elegante, ainda pela metade. Fios espalhados como se fossem um plano ganhando forma. Ele olhou para mim e sorriu. Oi, pai. Tudo certo. Me encostei no batente da porta. Você está sempre construindo alguma coisa. Ele deu de ombros. Me ajuda a manter a cabeça ocupada. Eu gosto. Isso é bom, respondi. Mas, Lucas, você não precisa consertar tudo o tempo todo. Às vezes, tá tudo bem deixar as coisas como estão. Ele não respondeu de imediato. Continuou soldando, mãos firmes, concentradas. Depois colocou a ferramenta de lado e me olhou. Eu não sei fazer isso, disse em voz baixa. Fazer o quê? Perguntei. Ele olhou para baixo, depois de volta para mim. Eu não sei deixar as coisas como estão.
Se tem algo quebrado, eu tenho que consertar. Se tem um problema, eu tenho que resolver. É assim que minha cabeça funciona. Quis dizer que ele não precisava carregar o mundo nas costas, que nem tudo precisa ser resolvido. Mas o Lucas não era como outras crianças. Palavras de conforto não iam mudar isso. Você tem um dom, filho, falei, mas é um dom pesado. Você precisa aprender como usar, e em quem confiar com isso. Ele assentiu. Eu sei. Fiquei ali por um tempo, observando ele. Orgulho e preocupação brigando dentro de mim. O Lucas era brilhante, sem dúvida. Mas brilho pode construir, ou destruir. E eu só podia torcer para que ele continuasse escolhendo construir. Naquela noite, deitado na cama, lembrei de algo que a Camila disse uma vez. Você criou um filho que não só sobrevive, Rafael. Ele conquista. Mas cuidado, um dia, o coração dele pode estar frio demais para ser salvo. Eu não queria acreditar nela. Não queria mesmo. Mas aquelas palavras grudaram. Porque o Lucas não era só um sobrevivente. Ele era uma força, afiado, imparável. E embora o orgulho fosse maior do que qualquer palavra poderia expressar, eu estava com medo também. Medo de onde esse caminho poderia levá-lo. Mas, por enquanto, a gente tinha paz. E eu faria o que fosse preciso para proteger isso. Por nós dois.